Irmãos queridos, estou ansiando por ficar livre disso. Hoje, público recorde no Mineirão e mais de 55 mil pessoas sem isso aqui. Deus é bom. Irmãos, vamos abrir a Escritura na 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 12 até 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 12 a 21. Nós faremos essa leitura de forma alternada, irmãos. 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 12 até 21, diz assim a Escritura: Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Oremos. Santo Deus, dá-nos a bênção, Pai, de voltarmos para casa com um regozijo completo. Nós já tivemos a oportunidade de batismo, Santa Ceia, e agora, Deus, é o momento que o Senhor vem falar conosco. O momento áureo do culto, que nós possamos voltar para os nossos lares certos de que o Senhor esteve aqui. O Senhor veio ao nosso coração e tratou daquilo que nós precisávamos. Que voltemos para casa com a certeza que tivemos a honra de ouvir o Senhor do Universo, o Deus dos exércitos. Salva, cura, liberta, santifica, reconcilia, Senhor. Ó Deus, rogamos isso como um milagre do Senhor Jesus, em nós e por nós. Amém. Irmãos, eu sou ignorante com relação a pedras, a gemas preciosas. E uma vez eu, indo pela companhia em Ouro Preto, fui abordado, e comprei um topázio imperial para Elaine, um jogo para poder fazer colares e brincos e tal. E aí, depois de um certo tempo, eu mostrei para um entendedor de gemas o que eu tinha comprado para Elaine com um sorriso tão grande. E ele olhou para mim com aquele sorriso amarelo. Imaginem, eu havia comprado gato por lebre. Já imaginou a minha sensação de ter sido enganado depois de um tempo saber disso? Irmãos, ignorância até boa fé, nós acreditamos que as igrejas são iguais. Nós acreditamos que todas as igrejas são verdadeiras, que todas... Estamos chegando num tempo que, por decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, se enumeram as sinagogas de Satanás. Sim, chamadas de sinagogas de Satanás.
porque não tem nada de igreja. E por Luiz Berkoff, então, é dito o seguinte: dificilmente se pode dizer que os católicos romanos consideram a palavra de Deus como um meio de graça. Na opinião deles, a igreja é o grande e todo suficiente canal da graça para os pecadores, e todos os demais meios lhe estão subordinados. E os dois mais poderosos meios que Deus colocou à disposição da igreja são a oração e os sacramentos. Atenção, as igrejas da Reforma, porém, tanto as luteranas como as reformadas calvinistas, honram a palavra de Deus nesta qualidade e até a consideram superior aos sacramentos. Nós consideramos, irmãos, a palavra superior aos sacramentos. É por isso que o tablado aqui, ele faz uma diferença do piso dos sacramentos para que a palavra seja mais elevada, porque a palavra é aquela que pode produzir vida eterna, cura, libertação, reconciliação. Então, nós cremos no poder da palavra. Os meios de graça são oração, leitura e pregação da palavra, congregação dos santos, sacramentos, que são batismo e Santa Ceia. Sacramento, do latim, é ordenança. E os romanos, por exemplo, incluem o casamento como sacramento. Sabe, irmãos, eu fico pensando, casamento é sacramento. Se casamento é sacramento e é mandamento, então, por que padre não se casa? Se sacramento é mandamento de Cristo, por que padre não se casa? E enquanto a Igreja Católica Romana se coloca em pé de igualdade com a Escritura, os calvinistas creem que a palavra é o ponto central e o ápice, o ponto principal do culto, porque é o Shema. Ouve, ó Israel, ouve o Senhor, o teu Deus. Berkoff lembra que da correta ministração da palavra vem a correta ministração dos meios de graça e a disciplina, que a confissão belga coloca como a marca ou as marcas de uma igreja verdadeira, sendo 3: correta ministração dos sacramentos, pregação fiel da palavra e disciplina eclesiástica. Se você encontrar uma igreja onde não se aplica disciplina, é uma igreja que não é uma igreja verdadeira. Irmão, para que essa igreja que está firmada nas Escrituras somente está no caminho, então, se é isso ou não, pense em ir a uma igreja que está firmada como igreja verdadeira. Se a sua igreja é uma igreja verdadeira, permaneça nela. Se não, procure uma igreja verdadeira, porque você não pode ser enganado. Não pode. Sejamos como bereanos, irmãos, sobretudo nesses tempos. Onde está isso na Escritura? Porque os sofismas são assim. Eles parecem essa coisa linda, mas a base é podre, porque não está firmada nas Escrituras. Ou a doutrina não está firmada na Escritura. Romanos 10:17 diz, portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Em nenhum outro lugar você vai encontrar como se produzir fé. A única forma de se produzir fé é pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. Cuidado quando você está sendo exposto à Escritura. Cuidado. Ou ela vai te abençoar, ou ela será um peso sobre a sua vida, porque ela cumprirá o desígnio para que Deus a designou. Bênção ou maldição. Então, atenção àquilo que Deus está te falando. E o apóstolo? Pedro sabia tanto disso que na segunda epístola, nessa perícope, é a afirmação que a igreja não sobrevive sem a palavra. A igreja não sobrevive sem a palavra. O pastor, visitando um membro da igreja, ele chega perto da lareira e vai tirando uma brasa e deixa assim, e eles estão conversando, e a brasa sobe uma fumacinha, apagou. Aí ele olha para o membro da igreja, pega a brasa de volta, e empurra para o braseiro, e ela pega fogo de novo. Ele olha firmemente para o membro da sua igreja, não fala nada. No outro domingo, o irmão estava firme na igreja de volta. Nós temos que receber a palavra diariamente em casa e dominicalmente na igreja. Quanto mais nós somos expostos à Escritura, mais santos nos tornamos ou largamos tudo.
Ou você está sendo exposto à pregação da palavra, está sendo santificado porque você está aprendendo e colocando em prática, ou você certamente daqui a pouquinho diz o seguinte: eu não aguento isso, estou indo embora. Por favor, é isso que as Escrituras Sagradas nos dizem no Salmo de número 1. Aquele homem é abençoado em tudo quanto ele faz. E qual é o segredo dele? Medita nas Escrituras de dia e vai tu e faz o mesmo. Nós queremos ser abençoados em tudo na nossa vida, mas nós não queremos uma vida de meditação de dia e de noite. Quero as bênçãos, mas não quero compromisso nenhum com a palavra do Deus da palavra. João 17:17 é um dos textos, João 17, um dos mais belos da Escritura, a oração de Cristo pela sua igreja, e no verso 17 ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, nós não queremos ser enganados, ninguém aqui quer isso. E como não ser enganado? Pastor, aonde é que está isso na Escritura? Aonde é que está isso? E aí o Senhor Jesus pede ao Pai que nos faça perseverar no louvor, que nos faça perseverar na ação social. Ele diz assim: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Tudo isso é importante, irmãos. Ação social, tudo mais. Mas a mais importante, de onde descendem todas as demais, é a meditação nas Sagradas Escrituras. O Salmo 119, o maior capítulo das Escrituras, com seus 176 versículos, ele diz assim: a minha alma tem prazer nos teus mandamentos. É uma ode à leitura das Escrituras, a guardar as Escrituras. Então eu quero defender com você hoje, sendo você igreja, jamais sobreviveria sem palavra. Se você é igreja de Deus, você deu o primeiro passo, você foi batizado. Qual é o segundo passo? Perseverar. Como? Na leitura das Escrituras, precisando ser lembrado dela constantemente. Você precisa ser lembrado das Escrituras constantemente. Versos de 12 a 15, nós leremos de forma uníssona. Por favor, versos de 12 a 15. Leiamos. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. Sendo você igreja, você precisa sobreviver pela palavra, precisando ser lembrado dessa palavra constantemente. E o apóstolo começa essa perícope dizendo: por esta razão. Qual razão? Por que ele está dizendo isso? Volte no verso de número 10, que ele vai dizer assim: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Então, você precisa confirmar a sua vocação de servo de Deus, sendo lembrado constantemente pela palavra de quem você é e do ser absoluto de Deus. Pastor, mas é aquela coisa de insistência para ser inculcado, entrar na sua mente e quando vai saindo você pega de volta, porque a nossa tendência é esquecer rapidamente das bênçãos e de quem é o Deus da nossa vida. Nós temos essa tendência que é pecaminosa. Então, irmãos inculcados, escrevamos nos umbrais, escrevamos nas roupas, nos bilhetinhos da geladeira, no espelho, de manhã cedo, versos Obadias, servos do Senhor. Decore os versos, decore, você vai precisar muito deles. Além disso, pois sozinho não vai precisar da congregação dos santos no culto solene? Será que você não vai precisar estar junto com os seus irmãos para poder aprender as Escrituras e depois comentar assim: puxa vida, Deus falou comigo hoje. Aí o outro vai dizer: falou comigo também.
E aí você converge em ensino das Escrituras. Aliás, o Salmo 133 diz que Deus decreta a sua bênção na congregação dos santos. Essa lembrança de Deus, de sua palavra, é tão importante que nos versos de 13 a 15, Pedro afirma que está perto de deixar o corpo, o tabernáculo, ele vai morrer. No verso de número 15, ele vai dizer da seguinte forma: mas de minha parte, esforçando-me diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ou seja, enquanto ele tiver vida, ele se esforçará para que a igreja seja lembrada pela pregação da palavra. Irmãos, enquanto eu tiver vida, eu estou perto de ser morto, mas enquanto eu tiver vida, eu vou lembrar a igreja dessa palavra. Alguém me pergunta de vez em quando: pastor, até quando eu devo pregar para alguém? Você já teve essa dúvida? Enquanto houver vida. Enquanto houver vida. Pastor, mas o fulano não quis, mas o fulano foi bravo, mas o fulano... Se você fosse um reticente, você gostaria que alguém insistisse com você até o final da sua vida? Então continue insistindo com o outro da mesma forma com que já insistiram com você. Enquanto houver vida, eu vou estar esperando o dia que você virá aqui na frente e confessará Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora no verso de número 5 tem mais. Mesmo depois da minha partida, o apóstolo Pedro sabe que, tanto de serem santificados pela palavra, que na sua partida a igreja teria gente apta para lembrar dessa palavra que foram expostos durante tanto tempo. Meu irmão, você conhece o quanto de Bíblia? Você sabe o nome dos 66 livros? Você sabe o nome dos apóstolos? O nome dos profetas maiores e menores? Muito bem. Você conhece o quanto de símbolos de fé da sua igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil? Pastor, o que é isso? É a interpretação sistemática das doutrinas mais contundentes da Escritura. O que você conhece de interpretação sistemática, o tesouro da fé bíblica reformada? Irmão, quanto mais a Bíblia entrar em você, mais você se parecerá com Cristo Jesus. Quanto menos de Escritura, menos firmado em doutrinas, e mais fácil será você ser empurrado de um lado para o outro. Mas no dia que você fincar o pé nas Escrituras, você saberá quem é e para que existe. Então, você precisa ser lembrado dessa Escritura constantemente. É uma bênção quando eu posso sentar e ser exposto à pregação da palavra, irmãos. Sendo que você é a igreja e jamais sobreviveria sem a palavra, em segundo lugar, receba o testemunho de quem são o Pai, o Filho, por meio das Escrituras. Por favor, versos de 16 a 19, leiamos ainda de uma forma uníssona. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Obrigado. Irmãos amados, recebam o testemunho de quem são o Pai e o Filho por meio das Escrituras. Sempre. Receba isso. Pelas Escrituras. Sabe por quê? Se você chegar para um bêbado, para um drogado e perguntar quem é Jesus, ele vai te dar uma aula. Se você perguntar para o bêbado quem é Deus Pai, ele vai te dar uma aula, mas vai ser uma tremenda bobagem, né? Mas todo mundo entende de Deus, segundo traz da sua orelha. Mas não é esse Deus aí, é o Deus daqui.
esse aqui é o Deus único e verdadeiro, aquele que nós cremos. Esse eu tenho certeza, porque esse livro sobrevive há quantos mil anos? Então, irmãos, o Pai deu as Escrituras para que o Filho seja conhecido e junto com ele o seu amor. João 3,16, como é que é mesmo? Porque Deus amou o mundo. Irmãos, as Sagradas Escrituras diz que existe um único caminho para Deus, um único. O Filho unigênito de Deus. E vejam que curioso, João 1,18, o apóstolo do amor diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, o Filho revela o Pai e o seu amor nas Escrituras, e o Pai revela o Filho nas Escrituras, por obra do Santo Espírito de Deus. É um círculo virtuoso, e você vai sendo alimentado de quem é Deus, quem é o amado Senhor Jesus, aquele que te entende, aquele que sabe o que você está passando, porque Ele andou por aqui e sabe de todas essas coisas. Alguém falar de Deus e do Filho fora das Escrituras, quanta coisa sai daí de bobagem. Todo o livro do Novo Testamento foi escrito por um apóstolo, irmãos. Apóstolo, ou a partir do testemunho de um apóstolo. Aí, hoje não existe apóstolo ou a escritura não está fechado. Então, irmãos, quando nós vemos essas figuras que estão por aí, apóstolo fulano de tal, não existe apóstolo fulano de tal hoje. Verso de número 16, por favor. Como é que se faz para ter um apóstolo, se hoje é possível? Verso 16, preste atenção. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos o quê, irmãos? Apóstolo de Cristo viu Cristo ressurreto. Então, irmãos, é o seguinte, se Cristo ressurreto está aparecendo por aí para algumas pessoas, eu não estou entendendo, porque ele disse que ele voltaria depois do apóstolo Paulo uma única e derradeira vez. Então, hoje, pelo peso que repousa sobre as minhas costas, não existe apóstolo. Os versos 17 e 18, São Pedro, afirmando que o Pai declarou a quem pode ouvir que Jesus era o Cristo e em quem nele tinha todo o poder, o único caminho até ele. Então Pedro está reforçando aquilo que João disse, aquilo que o apóstolo Paulo disse, aquilo que as Escrituras disse. E tem gente tentando fazer outro caminho, entrar pela janela. Não existe outro caminho. Ache na Escritura Sagrada um outro caminho. O Pai prometera que enviaria o Filho, o Messias. Veja o verso de número 19. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso ou em vosso coração. A palavra confirma a profecia do Antigo Testamento, sendo bom aos crentes tê-lo, o Velho Testamento, como candeia que brilha nos momentos escuros da vida, irmãos, como a estrela d'alva. Nos momentos de maiores dificuldades, nós vamos procurar a saída aonde? São 33 mil versículos, são 3.800 promessas na Bíblia. O quanto disso você conhece para se apegar no momento de dificuldade? O quanto disso, na hora que você não tiver como pegar a Bíblia, o Espírito Santo vai trazer para o seu coração e você vai começar a recitar os versículos para deleite da sua alma com Deus. O quanto disso você conhece decorado. Logo, meu irmão, você conhece o que Deus Pai e Deus Filho são? O quanto? Ou quando alguém lhe pergunta algo, depois de tantos anos na igreja, você... Por favor, a você eu deixo 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há
em vós. Você acredita que depois disso, Deus vai tolerar alguém que não diz dele, da sua palavra, quando ele tem nos alimentado dela? A regeneração a todos os homens mortos espiritualmente só é possível pelo Deus que é de fato vivo, através de seu Filho, na pessoa do seu Espírito Santo, que revela-se na sua santa palavra. Acontece, portanto, monérgica, milagrosa, instantaneamente, e trazendo a ressurreição da morte para a vida espiritual. Terceiro e último, se você é igreja, você jamais sobreviverá sem a palavra. Amor, desejo dessa palavra. Versos 20 e 21, leiamos juntos, por favor. Sabendo, primeiramente, queridos, nós cremos que a bênção de Deus vem pela obra do Espírito atuando pela Escritura. Efésios 2,8, irmãos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. A fé é o quê, irmãos? Dom. Dom é um presente de Deus. As Sagradas Escrituras não carecem de esforço. Às vezes nós ficamos tentando defender a Escritura, né? Algum ateu diz assim, mas eu não creio nisso. Não, eu não... Parei, irmãos. Sabe o que eu digo? Tudo bem, você diz que não acredita? Não. Então faça o seguinte, pergunte para Deus se é verdade. Quando ninguém estiver vendo, você vai para um banheiro, você vai para um quarto em secreto, levante a sua voz e diga assim, Deus, esse livro que tanto falam nele é verdade? É a sua questão com Deus. E se o pecador fizer isso, o Deus vivo e verdadeiro já começou uma obra no seu coração, porque Ele está querendo conhecer quem é o Deus das Escrituras. Jogue a responsabilidade para a pessoa, porque você não é capaz de descortinar o coração de ninguém, mas o Santo Espírito é. Então, vá atrás, pergunte para Deus. A Bíblia não é somente um princípio cognoscente da teologia, é também um meio que o Espírito emprega para a propagação da igreja e para a sua edificação e nutrição dos santos. O Espírito Santo usa a Bíblia para nos alimentar, irmãos. A Santa Ceia, o reverendo Ricardo leu a Bíblia. Batismo, o reverendo Ricardo usou a Bíblia. Então, o que o Espírito usa para a fortificação da igreja? As Sagradas Escrituras o tempo inteiro. Irmãos, no verso de número 21, vejam só. Diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia bíblica foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, santo, nesse caso aqui, não significa sem pecado, viu? As pessoas que santificam qualquer outra pessoa além de Deus estão caindo em blasfêmia contra o Espírito Santo. Por favor, se você não se arrepender, você pecou para a morte. Não existe outro santo além de Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. E depois não diga que eu não avisei. Mas, irmãos, eu ando incomodado. Ah, porque Paulo falou assim, assim, assim. Porque Pedro era assim, assado. Como se os escritores bíblicos fossem amiguinhos. Foram santos homens de Deus, como nós acabamos de ler, irmãos. E é por isso que muitas vezes, do púlpito, eu digo assim, São Pedro, por respeito. E Jesus se tornou o coleguinha do andar de baixo. Ah, porque Jesus assim, Jesus aquilo outro, alto lá. O Senhor Jesus, Ele não é o coleguinha. Ele não é o para abraçar, para beijar. Não, irmãos. Deus é Deus, sublime, soberano, solene, eterno. Não pode ser assim. Trate a palavra com solenidade, os autores com solenidade, o sumo autor, enfim, com solenidade.
Trate a pessoa do Espírito Santo como alguém que você precisa a cada instante na sua vida, no seu lar. Outro ensinamento aqui hoje é que não existe ninguém inspirado, viu, irmãos? De vez em quando a gente, que o pastor seja inspirado. Irmãos, se eu for inspirado, eu vou escrever Bíblia. O máximo que um homem e uma mulher de Deus podem ser hoje é iluminados para entender o texto bíblico. Então não existe ninguém inspirado hoje, porque se existir alguém inspirado hoje, a Escritura continua sendo escrita. E aqui eu quero concluir, irmãos. Sendo você igreja, você jamais sobreviverá sem palavra, precisando ser lembrado dela constantemente, recebendo o testemunho de quem são o Pai e o Filho por meio delas das Escrituras e crendo que é bênção de Deus por obra do Espírito Santo o mergulhar nas Escrituras. Irmãos, nós somos igreja bíblica. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, porque tem gente que diz assim, mas eu não gosto do Velho Testamento não, o Deus lá é um Deus irado. Bom, volte a estudar, porque você não compreendeu nada ainda. O Deus das Sagradas Escrituras, vocês acham que Deus olha isso aqui como 2 livros? Isso aqui é o livro santo, com 66 partes, mas isso aqui é o livro santo. Então, se você ainda diferencia o Deus do novo para o Deus do velho, estude mais, está precisando. Veja o verso de número 19, vamos ler juntos de novo? Vamos lá? Temos assim Você gosta de desafio? Irmãos, eu sempre fui movido a desafio. Sempre fui. Gosto demais. Quando alguém diz que é difícil, aí eu vou fazer. Né? Não por orgulho, irmãos, mas pelo desafio. Eu gosto de ser desafiado. Tem alguma parte das Escrituras que você não entenda? O que Jesus é nesse verso? A estrela d'alva. Pegue o texto santo, vá para um cantinho e diga assim, Senhor Jesus, eu quero entender essa passagem aqui. Vou ler agora. Fala comigo por obra do teu Espírito. Depois você me conta. Porque Deus vai falar ao seu coração. E a Escritura vai começar a ser descortinada. Vá. Números 24, 17 diz assim, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. As profecias sobre Belém, Pedro via os sinais de Cristo também no Antigo Testamento. Você consegue estabelecer sinapses? Por exemplo, as ligações, né? Você lê um texto no Velho Testamento, você fala assim, mas isso aqui está lá no Novo Testamento. Isso é delicioso. Quando você começa a estabelecer as ligações da Escritura, é como o mineiro diz, é um trem bom demais da conta. Queridos, fazer essas ligações não tem preço. E nós conhecemos versos bíblicos e o Espírito os traz à mente sempre na hora H que nós precisamos. Irmãos, quando você entra numa situação e que de repente brota um verso do seu peito, é o Espírito Santo que habita dentro do seu coração, te fazendo lembrar daquilo que você precisa. Quanto vale isso? Pedro está dizendo que está sendo morto. Qualquer que a igreja se lembre, mesmo depois que seja lembrada a palavra, porque é impossível alguém se converter sem palavra ou perseverar sem palavra. Como é que está o seu culto doméstico? Hoje nós começamos a distribuir os presentes diários. O conselho dessa igreja dá para cada lar um livrinho para devocionais diárias, todos os dias do ano. Nós estamos investindo na sua casa. E você? Está investindo quanto? Volte logo. A demonstração pública de caráter cristão, realização de boas obras, pregação do Evangelho, quem faz isso ser autenticado é a palavra, pela palavra.
E tudo isso brota e se massifica pela lembrança contínua da meditação da palavra. Não se deixe enganar. Dói demais ser enganado. Não existe cristão sem amor pela palavra do Deus da palavra. Não existe cristão sem amor pela palavra do Deus da palavra. Não existe cristão sem amor pela palavra do Deus da palavra. O quanto você ama a palavra. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Reverendo Ricardo, o senhor nos despede com oração final e bênção, por favor?